Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar na nossa primeira aula de matemática e suas tecnologias voltadas para a prova do Enseja. Então seja muito bem-vindo, a gente vai começar aqui a nossa caminhada. Você que quer a sua certificação em 2023, você está no lugar certo, tá? No único canal aqui do YouTube que oferece conteúdo 100% gratuito e também completo com todas as aulas aqui para vocês. Pessoal, antes de mais nada, tá? Antes da gente começar esse processo, eu quero que você sempre preste atenção em qual playlist você está assistindo, tá bom? Eu sei que matemática, né, é uma das matérias que tem mais em comum entre fundamental e médio, né? Por quê? Porque é a base de tudo que você vai fazer. Mas, presta atenção, hein? Por quê? Porque tem alguns conteúdos que não caem no fundamental, né? Então, como é que vocês sabem disso? Porque a gente estuda as provas anteriores. Então, dá uma olhada, hein? Se você está estudando para o fundamental, assista só a playlist do fundamental e médio, ok? Também para você não ficar sem alguns assuntos. E aí, pessoal, quando você clicar aqui em playlist no canal, você pode escolher, né? Você vê que esse já é o terceiro ciclo pedagógico que a gente faz, então você pode escolher a playlist que você quer estudar dentro de matemática. Então, qual delas que eu escolho, né? Você escolhe aquela que você preferir. Por quê? Porque aqui a gente faz vários métodos, tá bom? Então, você vai assistir aqui do meu método, diferentemente do ano passado, por exemplo, né? Que a gente fez poucas aulas de matemática, mas condensadas, então cada aula tinha 30, 40 minutos, era muito conteúdo. Dessa vez eu vou dividir em mais aulas, mas em conteúdos pequenos. Então essas aulas vão ser muito rápidas, começam e acabam. Por quê? Porque eu dividi o assunto, tá? Então são métodos diferentes, você escolhe aquele que você preferir. Heitor, eu prefiro lousa, também temos aula em lousa, tá? Heitor, não gosto das suas aulas, tudo bem. Então tem mais 2 professores aqui no canal de matemática e outros que a gente está trazendo. Então, pessoal, você pode escolher a metodologia que você mais se adequar. De repente você não gostou da minha aula de regras de 3. Vai em outro professor e assiste aqui dentro do canal, tá bom? Faça isso, se adapte da melhor forma possível. Prova de matemática do Enseja, pessoal, você vai ver. Não é difícil, mas é aquela matéria que a gente tem que começar a estudar antes, tá? Porque se português você começar mais perto da prova, você aprende algumas dicas, tal, de gramática, interpretação, beleza. Redação, principalmente, matou. Você consegue sim, tá? História, você decora ali alguns dados. Geografia, a mesma coisa, né? Ciências da natureza, tem alguns conceitos mais difíceis, mas você consegue estudando aos pouquinhos. Agora, matemática é prática, pessoal. Então, de repente, você assiste a minha aula, adora, entende tudo, e aí na hora de praticar, se você faz no dia que você está vendo a aula, beleza, daqui a uma semana você já esquece. Não pode. Então pratica sempre. A gente tem uma playlist aqui só de exercícios. Também tem todas as provas anteriores desde 2017. É só praticar, tá? São mais de 1000 exercícios aí para vocês. Então vamos lá. Vamos começar a falar hoje sobre a matemática no dia a dia. Antes de iniciar, não esquece de dar aquele like, tá bom? Que ajuda bastante. Se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar, tá bom? No sininho para receber os próximos vídeos e caso queira, torne-se membro do canal. Na descrição do vídeo tem nosso canal do Telegram, do Instagram, muita coisa legal que vai te ajudar no seu potencial aí, no seu crescimento. Então dá uma olhada, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo, tô aqui para te ajudar. Então vamos começar falando sobre a matemática no dia a dia. O que você tem que saber? Esse comecinho dessa primeira aula é muito da parte histórica, que olha, às vezes cai, tá? Não é muito frequente, mas já caiu pelo menos em 2 provas, então fica atento a isso. O que você tem que saber? Que aquelas operações que a gente conhece, né, soma, subtração, multiplicação, divisão, elas existem há muito tempo, é verdade. Só que o uso da matemática, pessoal, é muito anterior a isso. Você tem que pensar que é o seguinte, primeiro, por que a gente cria matemática, né? Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, porque a gente tinha muitos problemas no nosso dia a dia e a gente não conseguia solucionar. Então a matemática nada mais é do que ferramentas. Decora, escreve isso, hein? Matemática é um processo que você vai ter ali para ter ferramentas para conseguir desenvolver problemas. Foi assim que aconteceu, tá? A descoberta de várias frentes aí dentro da matemática, principalmente relacionada a questões de grandes quantidades, tá bom? E aí, você tem que saber quais são essas técnicas que a matemática usa no seu dia a dia. Bom, cada uma delas cai na sua prova, tá? Então você tem que saber aquilo que você tem mais dificuldade ou menos e estudar mais, tá bom? O que você tiver dificuldade. Não é aquilo que você gosta, não é aquilo que você tem facilidade, não. Então presta atenção.
Tabelas, gráficos, porcentagens, reportagens, trabalho, soma, divisão, multiplicação, subtração, probabilidade. Todas essas técnicas é aquilo que a sua prova também cai. Então, olha só, a matemática ela surge nesse processo histórico, onde a sociedade ela tinha dificuldade com algumas coisas, principalmente relacionadas a grandes quantidades. Por exemplo, como é que constrói determinada coisa, né, com números muito grandes? Aí vai precisar de uma equação, vai precisar de uma soma, de uma multiplicação, de uma divisão, enfim, dependendo aí da operação, tá? Então, ela surge para facilitar simplesmente isso. Heitor, dentro da história da matemática, como é que aconteceu? Bom, a gente teve várias civilizações e elas sempre vinham a matemática do jeito delas, né? De acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, você teve os chineses, né, que desenvolveram a matemática dentro de uma cultura aí de mais de 1000 anos. Então, realmente, um dos primeiros. Você teve os maias, que eles usavam aí cerca aí de 20 símbolos, estão aqui, né, descritos aqui para vocês. Os egípcios, que era muito curioso, né, como eles usavam para grandezas, né, para monumentos muito grandes, então eles utilizavam a matemática para símbolos com potência de 10. Fica tranquilo, caso você não saiba o que é potência, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Os romanos, bom, a gente fala muito, né, dos romanos, principalmente nas aulas de ciências humanas, mas eles também utilizavam as letras para expressar a matemática, ao invés dos números que nós temos hoje em dia, tá bom? E, claro, os sumérios. Os sumérios é um caso bem interessante, porque essa primeira foto em cima do lado esquerdo, eles utilizavam apenas 2 símbolos na matemática. É verdade, ou seja, pela quantidade desse símbolo e pelo posicionamento dele é que representava um determinado número. Curioso, né, pessoal? Então, cada cultura aí desenvolveu aí uma grandeza aí diferenciada, tá bom? Isso você tem que saber. Bom, isso é o que mais cai de todo esse assunto que a gente está falando, tá bom? É a questão dos algarismos. Heitor, tem que saber isso? Tem que saber. Não adianta, não tem para onde correr, tá? Primeira coisa, qualquer número que você olhar, tá? Você vai sempre ver do final desse número para o começo, sempre de trás para frente. Heitor, por quê? Porque você vai chamar cada número, tá bom? Cada casinha desse número de um nome diferente. E os nomes são dados do final para o começo. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? O número 4.578. Legal, bacana. E aí, o que você vai fazer? Olha para o último número. Qual que é o último número? Número 8. Então, o que você está falando isso? Porque, pessoal, nas minhas aulas é tudo muito prático. Eu quero que você resolva a tua vida, tá? Então, não vou ficar aqui inventando, contando a história, tá? Não, eu quero resolver, eu quero te dar conteúdo, quero que você estude, você passe e resolva a tua vida, tá bom? Então, vamos lá. Último número, número 8, legal. Toda vez que num número, seja ele qual for, tá, pessoal? Pode ser um número gigantesco, pode ser apenas um número. O último a gente sempre vai chamar de unidade. Unidade, 1, tá bom? Heitor, penúltimo número a gente vai chamar de dezena. Antepenúltimo ou terceiro do final para o começo a gente chama de centena. E o quarto a gente vai chamar de milhar, ou como alguns chamam, unidade de milhar, tá bom? Então, unidade, dezena, centena e milhar. Você tem que saber isso, tá? Isso cai sim na sua prova. E, Heitor, como é que isso cai? Muitas vezes cai simplesmente, olha, qual é a dezena desse número? E você vai, identifica, por exemplo, nesse caso, né, seria o número 7, a dezena, e você coloca ali na alternativa correspondente. Simples, Heitor, assim mesmo, tá? Já teve questão na sua prova que simplesmente perguntou. E se você não sabe isso, você erra a questão. Bom, alguns conceitos. Pessoal, tudo que eu falo, tá? Eu só falo aquilo que já caiu em prova e vai cair, tá bom? Então, se você estuda meu conteúdo, pode ter certeza aí que você vai ter todas as questões aqui dentro, tá? Então, se eu estou falando é porque já teve prova perguntando isso. O zero sempre foi fácil nas sociedades para descobrir? Não, você vai dizer que é o seguinte, olha, Heitor, o zero sempre foi muito difícil de ter pensado. Tanto é verdade que só os últimos grupos de sociedade é que desenvolveram a ideia do número zero, né? Porque o zero ele é um elemento vazio, né? Mas que também tem a sua relevância. Senão a gente nem utilizava o zero. Então a ideia de ter um número, mas que representa esse vazio, ele realmente foi muito difícil de ser pensado, né, dentro das sociedades. Tanto é que aquelas que a gente citou aqui em aula, né, não trabalhavam com o número zero. Bom, isso aqui decora, por favor, hein? Decora, porque cai quase toda a prova.
Qual é o nome do sistema de números que nós utilizamos? Você vai responder, é o sistema decimal. Decora simplesmente isso, tá bom? Isso vai te resolver uma questão na sua prova. E acredite, uma questão pode fazer a diferença entre a sua aprovação ou não. Então decora, decimal, acabou. Só que é o seguinte, no começo, quando caía essa questão, toda a prova caía. O pessoal errava, só que aí o pessoal começou a ficar atento, começou a acertar. E aí o que acontece? Na penúltima prova veio o seguinte, o nosso sistema se chama sistema indo-arábico. E o pessoal, não, é decimal. Um monte de gente errou. Então é o seguinte, pessoal, supostamente, né, segundo o pessoal que é mais estudioso aí da matemática, fala que na verdade não é bem isso e tal, mas ó, se sua prova do Enseja fala que é, a gente vai dizer que é. Entendeu? Porque cada prova tem seu estilo. E a partir do momento que em uma prova eles falam que aquilo é o correto, todas as outras vai valer, tá bom? Então é o seguinte, para a sua prova do Enseja, nós usamos o sistema decimal ou o sistema indo-arábico. Tanto faz, tá bom? Caiu qualquer um dos dois, você vai marcar como alternativa correta. Combinado? Você tem que saber isso. Bom, e já caiu também uma questão muito simples, só que a galera errou. Aí eu te pergunto, quantos símbolos existem, né, dentro aí do nosso sistema decimal? Bom, muita gente falou que nós temos 9 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, né? Porque depois a gente repete, né? Você já reparou, 11, 12, 13, enfim. A gente não pode esquecer do número 0, pessoal, tá bom? O número 0 também é um símbolo. Então, só prova nem seja, vai perguntar quantos símbolos nós temos. Nós temos 10 símbolos, tá bom? Do 0 até o 9. E como é que chama cada um dos símbolos na matemática? Nós chamamos de algarismos, tá bom? Então, cada símbolo, cada número dentro da matemática, nós chamamos de algarismo. Então, decora isso. Cada número, algarismo. Qual o nosso nome do nosso sistema na matemática que nós utilizamos? Sistema decimal ou sistema indo-arábico. Tanto faz, qualquer um dos dois, a gente marca como alternativa certa. Pessoal, essa primeira aula, simples, fácil, decora aquilo que eu disse. Tá? E na próxima a gente vai falar bastante sobre essa questão aí dos números. Você vai ver que a gente pode colocar em certas categorias alguns números, tá? E isso tem aparecido cada vez mais na sua prova, você vai ter que saber. Então já emenda essa aula na próxima. E se tiver dúvida, fala comigo. Meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo na descrição. Ou então manda e-mail, enfim, como você preferir, tá? Pode escrever no próprio YouTube. Eu respondo todo mundo, só que eu demoro. Lembra, se você é membro do canal, você, além de ajudar, né, na continuidade do único projeto gratuito aqui para o YouTube, você também tem prioridade nas respostas. Então, caso queira, por favor, tá bom? E ó, dá uma olhada também se você já curtiu o vídeo, porque isso ajuda bastante. Eu sei que não é todo mundo aí que pode ajudar, né, se tornando membro ou enviando Pix, mas só de você dar o like, compartilhar esse link, tá bom? De você nos ajudar nesse sentido, se inscrevendo, clicando no sininho, falando para o pessoal, olha, tem um canal sim, né, que a gente pode estudar de graça e sim, que tem o melhor índice de aprovação de todos os institutos aqui de educação que tem nas redes sociais. Por quê? Porque faz com amor, faz com carinho, porque faz resolvendo a tua vida, tá bom? Aqui a gente não tá para promover nenhum professor, aqui a gente não tá para ficar se achando, não. Aqui a prioridade é o nosso aluno, porque o teu sonho é o nosso sonho. Beleza? Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo, hein? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.